Olá, sejam bem-vindos ao Business Insights. Muito prazer, meu nome é Vitor, sou o host do episódio e semanalmente eu procuro trazer histórias incríveis de brasileiros empreendedores aqui em Londres, na Inglaterra. Obrigado pela sua audiência, é um prazer ter você com a gente. E claro que eu vou pedir, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho, deixa um comentário de onde você está ouvindo, que isso vai fortalecer muito o nosso canal e ajudar o algoritmo a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Antes da gente iniciar esse episódio, eu gostaria de falar com você a respeito do nosso patrocinador. No episódio de hoje, você vai conhecer uma oportunidade única de investimento com o Bruno Romano, que é gestor autorizado da Demicon e responsável pela expansão da empresa na Europa. É isso mesmo. Há 4 anos em Portugal, Bruno é especialista em ajudar brasileiros que vivem no exterior a investirem em imóveis no Brasil ou comprarem sua casa própria na Europa. Com a expertise da Demicon, ele guia você para realizar seus sonhos com segurança e inteligência financeira. Eu tô lendo porque é muita informação bacana. E aí você me pergunta, mas Vitor, quem é a Demicon? Boa pergunta. Fundada em Curitiba há 34 anos, a Demicon é a maior administradora independente de consórcio imobiliário do Brasil e a 5ª maior do setor. Em 2024, cresceu impressionantes 50%, captando cerca de 27 bilhões em cartas de crédito. Com sócios de peso como o Roberto Justus e o Banco Votorantim, a empresa gerencia carteiras de grandes marcas como New Holland, Iveco, Mitsubishi, Suzuki, Banco BV e Banco BTG Pactual. Além disso, o produto consórcio é respaldado pela Lei Federal 11.795 de 2008. A Demicon também é patrocinadora oficial do Big Brother Brasil, do time do São Paulo Futebol Clube e outros times. E aí você me pergunta, tá, mas por que escolher o consórcio imobiliário? Eu vou te dar 4 motivos, bem rápido. Primeiro, o custo da operação é baixo, ou seja, não tem juros. É isso mesmo. O que você paga é uma taxa de administração fixa de 1,3% ao ano. Segundo, vantagem para quem está no exterior. Se o euro, a libra ou até mesmo o dólar valorizar, o valor da parcela em reais diminui. Você aproveita o câmbio a seu favor. Flexibilidade. O consórcio é ideal para investir no Brasil ou comprar imóvel onde você está. E por último, quarto, sem entrada e com parcelas acessíveis. Fica com a gente que até o meio desse episódio eu vou passar uma condição especial que o Bruno passou e explicar para você com mais detalhes como você pode adquirir esse produto. E para dar início ao nosso podcast, é um prazer receber hoje aqui, depois de tanto tempo marcando e combinando, receber vocês duas, Lília e a Isadora. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. De O nada. prazer é todo nosso. Viu, esse mês tá tendo o conclave lá em Roma, né, para juntar lá os cardeais, os bispos lá para escolher o novo papa. Eles conseguiram juntar mais de 120 cardeais, não sei quantos são lá, 129, e eu não conseguia juntar vocês duas aqui. Não é? Foi o tempo todo mandando mensagem, gente, vamos gravar junto, mas é um prazer receber vocês. E eu queria, é véspera do Dia das Mães no Brasil, e nada mais legal do que a gente conversar sobre, vocês são duas empreendedoras, duas guerreiras que têm business aqui em Londres, aqui na Inglaterra. E nada mais legal do que conversar com vocês a respeito de jornada dupla. Maternidade e empreendedorismo. Como ser mãe e empresária. Mãe que se identifica como empresária ou empresária que se identifica como mãe. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto e discutir. Trouxe um tema. É surpresa, eu trouxe um tema para vocês. Não passei isso antes para pegar vocês de surpresa. Uhum. Mas no Brasil está discutindo muito a respeito da escala 6x1. Escala de trabalho, 6x1, se diminui. E eu queria discutir a escala da empreendedora, da mãe empreendedora, que é a 365x12. 365 dias, 12 meses no ano como mãe empreendedora. Tá aberto aqui o microfone para vocês. E 24 horas por dia. 24 horas por dia. 12 meses por ano e 24 horas por dia. É isso aí. Exato. Se É isso tivessem aí. mais 2 horas no dia, também estaria incluído. É verdade. 14 horas. É. E Lília, quantos filhos? 2 meninas. 2 meninas. Idade das meninas. Uma de 9 e uma de 6. A Malu de 6 e a Lara de 9. E você, Isa? Eu tenho 2 filhos também. A Maria Luísa, que eu também chamo de Malu,
no caso. Ela tem 4 anos agora. Tá, E o Luca, que tem 3 anos. legal. E como conciliar tudo isso? Ou não concilia? A gente se ajeita. A É, verdade é essa. Eu acho que não existe aquela conciliação assim, eh, como se Perfeita. diz, perfeita ou muito bem sim, programada, sabe? Existe aquela coisa de horário, né? Horário de sim. escola, horário de buscar na escola, levar na escola. Mas, com relação à casa, aos cuidados, ao empreender em si, eu acho que fica assim meio que se ajeitando. A É, gente né? vai é dessa forma. Principalmente no meu caso, não sei o caso da Isadora, mas no meu caso eu não tenho nenhuma rede de apoio aqui. Putz, aí fica mais Zero. difícil. Zero, zero. Então, assim, família toda no Brasil, não tem ninguém por perto que, assim, né, eu possa estar Uhum. deixando as crianças no momento de Rede de apoio ajuda muito, né, não? exatamente. Então, assim, eu acho que a gente realmente, vai se adaptando àquela nova realidade ali, vai encarando a nova rotina, os Viu? novos E sabe, desafios. até outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Sabe o que eu acho mais difícil aqui? O mais, é uma coisa muito específica do país. Eu não sei outros países na Europa. Mas os horários de creche, os horários de escola. A galera que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, muita gente de outros países, mais de 15 países, aí por volta de 17 países, né? Na Ásia, na Oceania, no Brasil. Não sei como são os países. Mas, ô Isa, das 9 a meio-dia, na creche, quando tá com 2, 3 anos, né? Até começar no primeiro ano, como que dá pra conciliar? Eu não sei como que. Das 9 a meio-dia, leva segunda, no caso do meu, tem um filho também de 4 anos, o Theo. Uhum. Segunda, terça e quarta e sexta, das 9 a meio-dia. E quinta em casa o dia inteiro. Como que trabalha? Como que Mal você leva, já tá na hora de já tá na De buscar. hora de buscar. buscar. Até a Exato. Isa outro dia, né, a gente conversando, você falou assim: tenho 2 horas, já deixei 9, tenho que São buscar as meio-dia. 2 horas para fazer o que precisa ser feito, né. É. Então, o que a gente consegue fazer, né, sendo mãe ou não, é tentar se programar um pouco antes, né, que seja no dia anterior, por exemplo. Tem. O que que a gente vai fazer nessas 2 horas que a gente tem, né. Você é a Então, louca da planilha, do horário, do planejamento? Como é que é? olha, eu gosto bastante. É, né? Eu vim de uma área de Viu? business. A Isa, conversando essa semana, mas você não tem horário pra colocar na minha agenda, eu vou travar a agenda do meu marido. Eu falei, meu Deus, é a CEO. É Viu? exatamente Mas isso. senão Porque a gente se se não for perde. assim, não funciona, Ah, assim, não funciona. Tanto para os clientes, quanto para os horários das crianças. ah, Assim, vocês devem saber, mas nursery, escola manda e-mail toda hora, É. com eventos, com coisas que tem que ir, com roupa, enfim. Então, se eu não coloco na minha agenda, e a gente lá em casa funciona com a agenda os 2, então tanto eu quanto meu marido, a gente compartilha a mesma agenda. E todas as responsabilidades juntas, assim, a gente tenta colocar lá. Então, o nosso encontro, eu precisava de um horário por causa pra disso. travar a agenda dela. Pra travar as nossas agendas, porque enquanto Tá eu tô certo? aqui, o meu marido tá lá com as Tá crianças, certo. né? É. Pra que a gente pudesse ter essa conversa. Viu? Aí depois do primeiro ano, agora o Theo, esse ano, agora 2025, ele conseguiu 2 dias ficar das 9 às 3h45. Então já ajuda bastante. Ele fica terça e sexta, das Uhum. 9 às 3h45, e depois segunda e quarta, das 9 a meio-dia. Mas não dá, não dá. É que nem vocês falaram, chega em casa, já tem que já resolver alguma coisa rapidinho pra voltar a buscar. É. E assim, eu não sei vocês, como que funciona assim com o marido? Ajuda, dá uma força, leva, busca, às vezes tem um horário mais flexível de trabalho. Como que É. vocês conseguem se organizar? No meu caso, o meu marido ele trabalha de segunda a sexta, né? É um trabalho full-time externo. E só que é um pouco mais flexível. Dependendo da época do trabalho, Tá, ele consegue alguns dias levar as crianças na escola. ajuda bastante, né? Então já não tenho mais essa uma horinha de ir, né, até lá e me deslocar. E aí eu consigo começar a trabalhar mais cedo. Mas, assim, quase todos os dias eu preciso trabalhar depois que as crianças dormem também, né, Putz. para poder adiantar as coisas, né. Eh, Entra a madrugada dentro ou não? Entrava bastante, É, principalmente no início, né, que a gente tá, né, aprendendo a conciliar tudo. Hoje eu consigo travar mais minha agenda no sentido de pegar encomendas dentro dos horários que eu tenho. entendi. Então, raramente eu vou mais do que 1h, mas costuma chegar esse horário, né, para poder E aí no dia fazer seguinte, 7 horas tem funcionar. que estar de pé. 7h Café, estão os 2 me prepara, acordando, né, a sai, maioria desse das jeito. vezes. E você, Lilia? Mais ou menos o Mesma mesmo coisa. esquema. Eu não Nossa. tenho essa programação toda aí da Isadora não, viu.
Lá em casa funciona mais ou menos assim, tem que ir, vamos, pega todo mundo e vai. Sim. E, assim, a programação, igual eu falei, é essa, de ter aquela obrigação de acordar 6h30 todo dia, porque eu sei que daqui meia hora eu tenho que acordar às 2 para arrumar as 2, porque 8h30 às 2 tem que estar saindo. E o pai, assim, graças a Deus, não posso falar nada, porque Dá uma força. é o meu braço direito, Excelente. meu braço esquerdo, Excelente. literalmente, assim, graças a Deus. Legal. No caso das tuas, quais são os horários? Tem. Hoje já é o mesmo, né? Tá. Hoje que elas já uma já está no Year One e a outra tá no Year Four. Ah, tá. Então Então já mais. mas antes era desse jeito. Eu levava as duas. Quando eu mal chegava em casa, já tinha que correr na escola para buscar a Buscar as Malu, duas de novo. que era que ainda estava na nursery. Então porque eram só 3 horas. Sim. E a Lara ficava até as 3h15. Hoje elas já ficam o mesmo horário que vai, é o mesmo horário que acaba. O Theo agora em Então já setembro. facilita, né? Esse vai ser a minha rotina daqui a algum tempinho. Que a Malu vai começar a reception. Então, A reception, pra quem tá ouvindo a gente, explica assim, às vezes não é começa a daqui. alfabetização aqui, né? Tá. É como se Então, fosse o pré-escolar, acredito, no Brasil. É. Tá. é o A sua horário tá com... maior. Ela tá com 4 Com anos. 4, tá. Então, a partir de setembro desse ano, Ah, ela então é já igual começa. o meu vai pra setembro Reception, também. provavelmente. Mas não seria o primeiro ano? A criança Antes entra sou da na perdido, nursery, antes escola. da creche. É porque a criança entra, ela com 4 anos ela já pode entrar na escola. Então não é o Aí primeiro ela ano? entra na nursery. Se você quiser pular a nursery, que não é obrigatório, né? Nursery. Não, Então, o meu fez nursery agora. Eu tô 4 perdido, né? Eu sou Não, o Isso. perdido do Mas a episódio. nursery, eles brincam muito. Tá. Acaba aprendendo muita coisa. Igual as minhas filhas foram pra escola, 0 inglês. Então, mas o meu tá na nursery então agora. Isso. Não é Sim, isso? provavelmente. isso. Aí, depois da nursery... É do o nursery, reception. é o reception. Yeah. Que seria o prézinho escolar. Ah, não é o Começa. primeiro ano? Aí não, Não, aí tem o Year One, Aí Year depois Two. é o Year Então o One, meu que vai é pro onde a Malu reception. está. Tá bom. Você vê que eu sou o pai, né? que eu nem... Em casa, por causa da minha rotina também, que é um pouco puxada, é a esposa que fica... No caso, que controla essa conta da parte. escola. Fica por conta da escola, dos Uhum. chamados lá da... Mas aí vem a reception. Então vamos lá, pro pessoal que tá acompanhando a gente. Às vezes pra gente é uma coisa tão básica, porque a gente Sim, mora aqui. Claro, É. claro. Mas o pessoal que, né, de outros países. Então, começa com a nursery, que seria... A nursery seria o quê? A pré-escola? Seria O uma berçário. creche, uma creche. Tipo o Isso, berçário, é a mais um creche. berçário, porque eles Aí- brincam e Isso, ficam é igual ali o meu. Vem cheio de interagindo com outras terra, crianças. come Isso. terra, terra na orelha. Basicamente, Isso. Tinta. Aham. Exato, é uma roupa nova toda Eu semana. acredito, pelo menos assim, a visão que eu tive da nursery na escola das minhas filhas, parece que pela nursery, porque depois a sala se divide. Tá. Eles ficam ali com aquela sala e aquela turminha ali depois é dividida. São 2 salas de reception. Reception. Ah, Então tem É a o mesmo professora lá. daqui, a professora de cá. Tá. Eu acredito que aquilo ali dá uma base para eles entenderem a necessidade da criança, Entendi. às vezes uma atenção especial para aquele aluno. Tá. Então, assim, a questão de socializar com os colegas, eu acho que a nursery é importante por isso. Não pode morder os coleguinhas. Não. Theo, não pode morder os coleguinhas, filho. Essa semana, se eu for chamada, que mordeu. Mentira. Sério? Graças a Acontece. Deus nunca aconteceu comigo. É. Mas, né, estamos sujeitos a isso. Eu acredito que a nursery seria, né, Isadora, dar uma boa base para essa questão de Socialização, você perceber entender a ali. criança, Legal. sentir E- como que é a adaptação da criança, né, na vida escolar. É uma preparação para a criança, principalmente, para se preparar para esses próximos passos de ficar o dia todo na escola, por exemplo. Devagarzinho, né? Almoçar na escola. Isso, aí então, vai aos poucos. É Legal. super importante ter esse início. Muita gente decide não ter, né? Tá. Não Enfim, colocar. cada família tem sua escolha, mas eu entendo que a parte da nursery, assim, é muito mais para a criança até entender que não é só pai e mãe, Exato. que existe um mundo lá fora, seguro, porque Sim. é um ambiente seguro para ela, Sim. para adaptação. Ah. E nós, né, como pais, cuidadores, a gente se adapta naquela rotina delas ali, né? Que a gente espera que quando entrar no reception, a gente Exato. costuma ter mais tempo, né? É. Que aí depois o reception seria a pré-escola. Isso. E depois o year one, que é o One. primeiro ano. Aí já começa a ficar mais puxadinho. Entendi. É. Viu, eu vou abrir aqui um negócio pra vocês, eu vou contar uma coisa. No começo, quando nasceu meu filho, nossa, tipo assim, você quer ficar com ele, nossa, eu não vou deixar ele pra escola, ele vai ser... Depois que começa a andar, falar e ter vida própria... Porque no começo você coloca no canto, fica ali, né?
Mas depois começa a andar, né? Acho que tem um ditado francês que fala que quando os filhos começam a andar, os pais começam a correr, né? Ah, é. E aí Não tem depois sossego. não tem sossego. Mas assim, o amor ele só aumenta a cada dia, mas a gente não vê a hora da criança ir pra escola. Eu Aconteceu isso com acho que vocês ou só eu só? Nossa, será que existe. você é do contra? Não, mas olha só, eu acho que tem um ponto importante aqui, a É. nossa falta de rede de apoio, que É vocês estavam isso. falando anteriormente. Porque quem tem rede de apoio consegue algumas horas por dia, ou enfim, na semana, consegue sair com seu companheiro, É. É. consegue dar um respiro. Deixa com a avó. Exato, Uhum. entendeu? Então, quando a gente fica 24 horas, a gente precisa do nosso tempo. Ah, Nós somos seres humanos, nós precisamos também dar o nosso respiro. Então, eu acho que você sente isso por Ah. conta de não ter alguém para que você pode ser. possa respirar com a sua esposa, por exemplo. É verdade. É, porque aí tudo que você vai passar a fazer, tudo que você passa a fazer, você passa a fazer com os filhos. Assim, você Exato. leva, vocês É. ainda tem dois, eu tenho um só, mas você leva. É um restaurante, é um café. E às vezes a criança não tem paciência de estar sentada num café. Meu, a criança tem 3, 4 anos. Ela não tem a noção E que ela assim, tem que não é pra sentar. ter paciência também ainda, Exato, né? exatamente. Ela quer levar- explorar o mundo. Ela quer explorar o mundo, exatamente. você vai num restaurante, daqui a pouco tá embaixo da mesa do vizinho. Mas assim, por que que eu trouxe esse assunto? O nosso público, a nossa audiência é composta por mais de 55% de mulheres, Uhum. de 33, 34 anos a 45 anos. Jovens senhoras, né? Que nos acompanham no nosso podcast. Então, eu queria trazer um pouco desse assunto, porque eu acho fantástico mulher empreendedora, principalmente que são mães, sabe? E que não tem rede de apoio. E que Você mora você fora. acha Quanto mais fantástico. difícil, melhor pro É, Vitor. Você tá Exatamente, só entendendo? vai passando de Quanto fase, mais né? difícil. Exato, cada vez vai ficando mais hard. E aí, trazer vocês duas, que são mães e são empreendedoras, são, assim, né, amigas, trazer a história de vocês, trazer, às vezes, o que a gente passa, vocês passam, principalmente vocês, é muito interessante. Porque, às vezes, tem um monte de gente que assiste e acha que só ela, puxa, só eu não tenho rede de apoio, só eu, meu filho, não sei o quê, meu filho tá comendo terra na escola, será que é normal, tal? E aí, traz vocês, contando um pouco, é muito interessante. E dá força pra galera que tá ouvindo, pras mães, pras empreendedoras que estão. Pra quem tá querendo iniciar um negócio, iniciar alguma coisa, já desistem, porque é difícil. Já, não vou, porque tô brincando. Mas já começa e já, né, entra ali. E aí eu queria saber mais da rotina de vocês. Conciliar. Dá pra conciliar? Se você quiser, se você tem a vontade, dá. Dá pra conciliar, Lilia? Dá. Com certeza. A É? gente passa o perrengue, mas a gente Exato. consegue. É um dia de cada vez para Um dia você. é mais tranquilo, no outro dia é mais puxado. Um dia você tá Exatamente. esgotada, que você pensa assim, não vou dar conta, literalmente. E Não dá? quando o dia. Não, e aí quando você vai pra cama à noite, que você fala assim, ufa, consegui fazer todas as encomendas, consegui dar conta do que tinha que fazer com as crianças, consegui. A casa tá em dia. Então, assim, você percebe que você consegue. É, Eu acho que desistir não faz parte do plano de quem sonha. Eu imagino que assim, legal. sabe? Se a pessoa tem vontade, se a pessoa sonha, se a pessoa tenta, eu acho que vale a pena tentar. Porque às vezes a pessoa desiste antes de começar, porque começa a colocar as barreiras Empecilhos. antes. É isso aí. Ai, mas aí eu não tenho rede de apoio. Ai, com quem que eu vou deixar se eu precisar? Mas você isso. também não empreendendo, você tem essa dificuldade. É. Eu acho que Perfeito. né? tem dois Perfeito. pontos que podem ajudar nesse Vai, caso. eu ia pedir dicas. São 2 pontos. Primeiro, você entender qual é a sua motivação. Por Muito quê? bom. Por que que você faz isso? Por que você quer fazer isso? No meu caso, assim, enfim, né, eu faço peças em crochê, né, personalizadas, principalmente para presente, né, para presentear pessoas. E eu nunca pensei em pegar numa agulha na minha vida. Então, assim, o que me motivou a começar, e não era como business antes, era só Sim. tentar, foi eu estar grávida da minha filha e eu querer fazer algo pro quarto dela. Tá. Então, assim, eu pensei, eu quero preparar tipo um enxoval, né? Vamos pensar assim. Então, e aí com o tempo foi virando business, né? Fui vendo um amigo querendo, fui presenteando amigos, família e tal. E eu falei, isso pode dar certo. Então, Legal. comecei a pegar umas encomendas. Também nesse meio tempo nasceu meu filho, né? E aí eu falei, a minha motivação é essa. É eu conseguir Eu consigo fazer. ter uma válvula de escape no meio da maternidade, Legal. principalmente. Então, o início era isso. Eu falei, eu quero fazer algo
que não seja só o maternar e que seja algo que eu consiga, como é que eu posso falar? Também ajudar dentro de casa, Trazer uma renda, né? trazer uma É. renda e fazer algo que me deixa feliz, né? Que legal. Então, assim começou. Então, eu falaria 2 pontos, era esse, e o outro é você se cercar de pessoas que te levem pra cima. Hum, Porque se você, eh, pensa em desistir e você conversa com alguém e alguém te coloca pra baixo, Você já nem começa. você nem começa, você nem dá seu primeiro Exato. passo, né. Perfeito. Então, eu acho que esses 2 pontos. E o Business Insights ajuda muito nesse sentido, né, a comunidade que a gente tem. De quando você tá ali com alguma dúvida, com algum problema, e a gente poder dividir isso, faz com Exatamente. que a gente todo mundo cresça um pouco, né. Exatamente. E é bom essa troca, né? Você vê que, tipo assim, ai, eu tô aqui nesse sufoco, nessa correria, tem que, nossa, tá na hora de buscar a menina na escola. Aí você pensa assim, a Isadora tá lá passando pelo mesmo, a Mesmo Maísa tá lá Exatamente. passando pelo mesmo, a outra tá lá passando. Então, tipo assim, você vê que você não tá Ah, sozinha nisso aí, não. legal. É, Exatamente. é É isso essa aí. correria louca e é todo mundo assim, gente. Pra conseguir é assim. Exatamente. Você falou de uma coisa de renda extra, né? De trazer uma renda extra. Eu vou aproveitar esse gancho para falar do nosso patrocinador, que é um patrocinador de peso que a gente trouxe hoje pro episódio, eh, que é o Bruno Romano, gestor da Demicon. Hoje ele reside em Portugal e ele ajuda brasileiros, ele é especialista em ajudar brasileiros que vivem no exterior a investirem em imóveis no Brasil ou comprarem a sua casa própria, né, no exterior, na Europa, aonde os brasileiros estejam. Então, assim, pro episódio de hoje, a gente está muito feliz em poder falar desse produto que, inclusive, eu também sou cliente do Bruno, também tenho cotas de consórcio, a parte da minha estratégia de investimentos, da minha carteira de investimentos, contempla o consórcio. E pro episódio de hoje, agora que a gente está chegando já indo pro final do episódio, do meio pro final, eu conversei com ele e eu tô trazendo uma condição, o Bruno tá trazendo uma condição exclusiva para ouvintes deste podcast. Se você chegou aqui, eu vou te apresentar essa condição agora, tá? Então assim, ó, os 5 primeiros ouvintes são só 5. Os 5 primeiros ouvintes do podcast que entrarem em contato com o Bruno pelo Instagram, eu vou passar o Instagram dele, terão acesso a uma consultoria gratuita com um plano personalizado para comprar seu imóvel no Brasil ou no exterior, seja para investimento ou para sair do aluguel. Às vezes você quer fazer uma estratégia de investimento, de alavancagem, ou você quer adquirir um imóvel. Conversa com o Bruno. Existem algumas condições. Não é jogo do tigrinho, não é pirâmide. É um produto consolidado. Ele é regido pela lei federal. Tem uma lei federal no Brasil que rege esse produto, que é 11.795/2008. Então, assim, é um produto sério. A empresa é séria, a Demicon. E ainda ele vai te ajudar, vai fazer uma consultoria gratuita com você e vai te ajudar a bolar um plano personalizado, tá? Para você ter acesso, para você chegar naquilo que você planejou. E mais, você ainda vai ter um acesso, se você fechar o produto com ele, a grupos, né? Que já estão em andamento. Porque o consórcio, quando a pessoa conhece, existem alguns macetes. Não são atalhos, não é uma jogada de mestre, nada ilegal. Mas tem alguns macetes, por exemplo, participar de grupos que já estão em andamento. Não pegar um grupo do zero, tá? E ainda você vai ter uma tabela reduzida, acesso a uma tabela reduzida de 50%. Não deixa de seguir o Bruno no Instagram. Eu vou deixar o arroba dele aqui. Vou passar o arroba dele no final do programa também, do podcast, para você entrar em contato com ele no direct e ele vai te dar uma assessoria personalizada. Gente, voltando na história de vocês. Lília, eu queria... A Isa já deu as dicas dela. Eu queria que você desse algumas dicas para mães que estão começando ou que já começaram um negócio. Tem uma jornada dupla de mãe e de empreendedora. O que você lembra, assim, que você fez alguma coisa que te ajuda muito? De repente, cozinhar antes, um dia antes, não sei, alguma coisa. Compartilha com a galera. O primeiro é acreditar em você. Acreditar no seu potencial, acreditar no que você é capaz. Legal. Muitas vezes a gente. Talvez a pessoa acredite em você, o seu marido, a sua família, a sua amiga. Não vai que vai dar certo. E você se cria aquele bloqueio. É, Ah, não, nossa, mas dá muito trabalho. Ah, mas eu tenho 2 filhas. Então, assim, o primeiro passo, eu acho assim, foca naquilo e acredita que você é capaz. legal.
Porque a gente se perde nessa loucura, né? De maternidade, nessa loucura né? De ter marido, de ter casa, de ainda pensar na possibilidade de ter um Um negócio, uma negócio. Então, empresa, assim, exato. isso te deixa meio. Se você começar a pensar demais, você não começa. Então, o primeiro passo, eu acho, assim, quero muito, confia em mim, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso e vou correr atrás. Legal. Porque a gente dá um jeito. Eu e a Isadora, nós somos aqui exemplos, porque eu não tenho rede de apoio, você não tem, né, Isadora? Não. Então, assim, eu acredito que é, são, são exemplos de que Sim. a gente consegue fazer dar certo. E o segundo é acreditar no nosso produto. Boa. Boa. Eu acho que quando você aposta no produto e dá o seu melhor, eu acho que a coisa acontece. Que legal. Você automaticamente você conquista os clientes, você cativa eles e assim, eu não vou falar que o produto se É. vende, né, sozinho, tipo assim, Exato. por si só, Uhum. mas você se dedicando, você dando o seu melhor, você entregando um produto de excelência, Que tendo legal. essa preocupação, eu acredito assim que é um segundo passo também fundamental para alavancar e Que dar legal. certo. Que legal. Isa, o que mais você gostaria de compartilhar? Alguma coisa que você fez assim que mudou, de repente, a tua rotina com relação às meninas? O que em casa a gente faz, Hum. a gente não fazia, e depois a gente conversando e vendo muita coisa no Instagram também, cozinhar pra semana. Então, minha esposa, ela, tipo, no domingo, é lógico, de acordo com a disponibilidade de cada um, no domingo ela faz as marmitas do filho. O marido come takeaway, vai comer um fish ele and almoça. chips, exatamente. Vai no Mac, pega um Tesco, um meal deal. Mas ela, no domingo, ela já faz toda a marmita. Tá aí uma dica, né? O Uhum. podcast é de vocês, a homenagem é a vocês, mas eu também vou deixar a minha dica. O pai tá dando a dica. Você Né? convive com uma mãe Eu empreendedora. exato, a Exato. minha esposa também, né? Ela tem um negócio dela. Mas no domingo, na maioria das vezes, quando possível, se a gente não viaja ou às vezes não Uhum. tem visita, né, em casa, ela cozinha pra semana inteira. Porque também criança, apesar que vocês têm, né, 2 cada um, mas criança não come, não é aquela coisa, né? Então ela faz os potinhos já no domingo, Uhum. deixa tudo guardado e durante a semana ela só esquenta e serve. Isso ajuda pra caramba. Muita gente faz isso, né? Eu acompanho pessoas que até divulgam isso, Uhum. compartilham, né, a rotina delas, empreendendo, também se organizando. Sim. Lá em casa eu ainda não faço dessa forma, eu faço coisas grandes, por exemplo, feijão. Feijão eu consigo fazer pra semana toda, como bons brasileiros, nós Sim, gostamos de um exatamente. feijão. É. Mas assim, o complemento acaba sendo no dia a dia. A mistura. Tá. A carne, Uhum. ou um arroz, um macarrão, o que seja. O que funciona lá pra mim é, por exemplo, no almoço já deixar pronto pra janta, Legal. tá? O café da manhã é eu e marido, né, fazendo juntos. Às vezes é ele, às vezes sou eu, né? Enquanto o outro tá aprontando as crianças, por exemplo, né, pra escola. E temos essas 2 horinhas de manhã, né? Legal. Pra trabalhar ali. Ele já vai ter saído pro Isso trabalho, por ajuda pra exemplo. caramba também, né? Isso Sim. ajuda Não, muito. a rede de apoio que a gente fala aqui é o nosso companheiro, cara. É. Se não tiver, é muito mais difícil. Ah. Então, assim, quem estiver ouvindo, que seja pai, né, que seja Exato. marido, por favor, Dá uma força pra sua esposa. Colabore com a mãe dos seus Colabore. filhos, por favor. Porque, assim, sua esposa é feliz, com certeza sua Exato. casa vai estar feliz também, né, e Exato. tal. Exatamente. Então, Leva um dia na escola, busca um dia na escola. Eu lembro. participa, assim, tem que Exato. participar. Eu vou compartilhar agora, vou abrir meu coração. Eu lembro que o ano passado, no dia do esporte, no Sports Day, Uhum. a minha esposa tinha avisado que ia ter, quarta-feira, sexta-feira, dia do Sports Day. Só que eu tava muito na correria do trabalho e eu achei que assim, Sports Day, não, nada a ver, não, é uma coisa que vai estar só as crianças. Fechado, né? Evento Da fechado. escola, nem vai estar. E, por causa da rotina, dava pra eu ter pegou folga, mas assim, eu Uhum. falei, não vai ser uma coisa tão importante, né? Uhum. E me arrependo muito. Porque, tipo, tava todos os pais.
Menos Todos os você. pais, Então, eu menos vou te eu. contar um segredo também. Diga. E a gente grita igual louco. Não, ela A torcia, torcida ela torcia. é uma loucura. Exato, ela A gente torcia. grita. Não sei o quê, ganha e tal. E depois ele voltou contando, papai, participei do Sports Day, trouxe a medalha, trouxe as fotos. E eu, assim, eu queria ter participado, que tava todos os pais. Assim, esse ano já tá certo o dia do Sports Day, já reservei. Mas... Botou no calendário, né? Calendário escolar. Calendário escolar. Papai, calendário escolar. Exato, porque assim, às vezes a gente e o pai, é o Dia das Mães, né? Uhum. Esse final de semana agora no Brasil, o mês das mães no Brasil. Nós, como bons brasileiros, né? Nossas origens, então o episódio é especial, em homenagem. Mas os pais têm que ajudar. Tem que participar, participa, né? Que nem vocês falaram. Dá uma força, lava uma louça, faz um café pra mãe, chega à noite de trabalho, às vezes a gente chega arrebentado, que é só deitar e nem, né? Mas a criança às vezes tá esperando, não tem nada a ver com o nosso rolê, Sim. sabe? Eles não querem saber se o nosso dia foi difícil, se o chefe encheu as Exato. paciências. Meu, na hora que você abre a porta, que eles vêm correndo, né? Papai, porque também tá o dia inteiro com a mãe também não vê a hora do pai chegar. Contando os minutos. Contando os minutos. Você vai atrasar? Onde você tá? Já era pra você ter chegado. Mas ajudem suas esposas. Mas assim, gente, ninguém chorou, tá vendo? Olha aqui, que Nossa. leve. A gente achou que ia chorar. Conseguimos segurar, hein? Exato. Olha. Mas assim, meu, eu tô assim, muito feliz de ter vocês aqui nesse episódio. Falando da jornada dupla de vocês, que a gente sabe que não é fácil. Inspirando outras mães, outras mulheres. Não é presunçoso falar da minha parte, mas ao redor do globo, né? Que estão acompanhando. E vocês estão de parabéns. Nossa. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E eu tenho mais uma surpresa. Eu tenho um quiz. Ai, Oh, meu meu Deus. Deus. Mentira. Vitor, Que eu não isso é contei Se pra não, vocês. tivesse, se não tivesse uma pegadinha, não seria o Tem uma Vitor, né? pegadinha, lógico que tem, gente. Vocês acham que eu não ia deixar vocês? Vitor, a gente que agradece o convite, viu? Não, foi um E prazer. até que enfim que Não, a gente é uma conseguiu honra pra marcar. gente participar da comunidade, né, Isadora? Eu sempre Exatamente. falo isso, sabe? Eu sempre Sim. friso isso. Que a comunidade, assim, ela... O quanto ela nos ajuda, às vezes abre a nossa cabeça com relação ao nosso negócio. Então, assim, a gente que agradece de coração mesmo Ah, é a super legal. oportunidade. Super Nossa, é legal uma ter troca vocês. muito bacana. É demais. Mas vocês não vão fugir do quiz, não, tá? Então, assim, é um quiz pra gente encerrar. Ok. Pra saber se vocês são mães Nutelas ou Ai, mães Nutella ou mães raiz. E aí, Diegão, tá tudo bem aí, Diego? Beleza. Mães Nutella ou mães raiz? Ou mãe raiz, tá? Então, assim, são 5 perguntas fáceis. Se vocês falarem, já fiz sim, vocês ganham ponto. Quanto mais ponto, mais raiz vocês são. Então, 5 pontos, Tá. Quanto menos ponto, não fiz, essa eu não fiz. É que vocês são mãe Nutella, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Quiz. Primeira pergunta. Já passou, tá? Ou já passaram, cuspe no dedo pra limpar o rosto do filho antes da foto, tá? Então vamos lá. Já passou, cuspe no dedo pra limpar o rosto do filho antes da foto? Não, Não? não. Isa. Eu já. Já? Então, Isa, Aqui, ó, aquele chocolatinho que Aquele fica chocolate. tudo... Já, pum, pum. Ó, Não? rapidinho Não, ali, ó. tá. Sem Então, o 1-0 pra lenço Isa. umedecido. Tá? Então essa você não pontua, tá? Essa aí do Ai, cuspe, meu não. Deus. Isso aqui vai ser divertido. Vamos lá. 2. Começou a chover. Aham. Deixou o filho brincar na chuva ou correu pra pegar o guarda-chuva, a botinha de chuva, a capinha de chuva? Porque o inglês é cheio dessa, né? Começou a chover, o filho sai de bota, de capa, parece Superman de guarda-chuva. Já... Olha, eu não sei o que que você vai dizer que eu sou, tá? Mas Não, assim... se você falar assim, não, já deixei brincar na chuva, é raiz. Se você falar assim, não, eu pego a capinha do Paw Patrol, da Patrulha Canina pra ele... Não, Ô, vamos lá. Isadora, você deixa eu responder primeiro, porque Então vai. senão assim, Por eu favor, vou ficar na por desvantagem. favor. Não, Então não, vai. pode responder, pode responder. Vai lá, já deixa... Nossa, se precisar, eu arranco a roupa do corpo pra tampar a cabeça do menino. Você não deixo deixa? nem Não vai de pontuar jeito de nenhum. novo. Ih, não pontuou de novo. Isa. Eu achei que você ia responder o contrário. Eu também, Olha. eu também. Gente, lá em casa não pega vento, não pega uma gota de chuva, não, eu entro em não, desespero. Então não pontuou. Isa. Não, por exemplo... Isa, quando não, nada de nevou- Não, exemplo. quando nevou, por exemplo. Não. Cara, Não, tudo um bem. evento, todo mundo foi pra fora. Não, tudo bem. Aí você põe bota de Não, neve mas e vamos tal. supor. Vamos lá, Estamos choveu. indo pra escola. Eu boto a capa se tiver chovendo, Vamos ok? lá. Tudo bem, tá indo pra escola. Mas tá lá em Não, casa, tá no já quintal. saí com eles pra eles pegarem a chuva ali no jardim. 2-0. 2-0. É. Raiz Gente, as minhas melhores memórias de infância. é na chuva. É. Exato. Sério, gente. Banho de nossa. mangueira, E quando olha que eu sou começava lá a do chover. interior de Minas Gerais. Uma delícia. Cresci com o pé na terra e tô... Lilia, A gente muda como mãe. Não é? eu tô me decepcionando com você. Eu achei que você... Mas tudo bem, vamos lá. Terceira. Você
você fazia eu não sei como é que vocês chamam em casa. A gente chamava em casa, chama de TT, a mamadeira. Faz o TT. O que vocês falam? Mamadeira. Mamadeira. Fazer uma mamadeira? É, Quando a mamadeira. criança fala, mamãe, eu quero mamadeira, fala mamadeira? É, mamadeira. Ah, tá bom, o meu fala TT ainda. Tá. Então vamos lá. Na hora de fazer o TT, fazer uma mamadeira, você coloca ali, já pega ali a fórmula ali, põe ali já e coloca na mamadeira, ou você pesa, faz com medida, tudo equilibrado? Olha, eu nem sei responder essa, porque os meus não aceitaram mamadeira. Não tomaram mamadeira? Nenhum dos dois. Ai, que bom. E o seu? Não, Mas as minhas meninas tomaram. A Lara tomou mais tempo, a Malu Tá, e como é que você fazia a deixou. mamadeira? Você fazia, Não, ou você pesava com a chapava balança? tudo lá, já sacudia na Tá, mamadeira. um pontinho pra você, então. Então vai, 2-1. Quarta. Já usou a frase engole o choro? Ou prefere conversar sobre os sentimentos da criança? conversar. Não, conversar. Lá em casa, o meu marido sempre fala: você fala demais. É porque eu prefiro Você conversar. prefere conversar? Tá, então ninguém Gente, pontua essa. 2-1, tá? Isso. Ó, última questão. Se a Isa pontuar, a partir dos 3 pontos, mãe raiz. Tá. Se você pontuar, você vai ficar com 2, mãe A gente Nutella. vai estar empatados, ok. Tá? Vamos lá. Essa é clássica. Já usou a frase na volta a gente compra e nunca mais voltou pra comprar? Gente, a gente fala que nunca vai repetir essas frases, né? Quando a gente for Essa mãe. é clássica. Não, com certeza, já usei. É, Já essa usou? aí- 3? Essa aí eu já usei, né? Gente, Essa aí- ir no essa aí eu mercado acho que já é uma inevitável. dinâmica com Essa é eles. maravilhosa. Apesar Essa é das um minhas clássico. filhas serem bem assim, tranquilas, Uhum. não serem muito insistentes, mas essa aí eu acho que uma hora na vida você vai acabar usando. Essa é um clássico, Não né? tem Essa jeito. não tem Clássica. como. Não, essa é maravilhosa. Gente, ó, palmas pra vocês. Para nós. Pra vocês. Mulheres guerreiras, mães, que estão aí na batalha, assim como tantas outras que nos assistem e nos acompanham. E o que eu posso falar é muito obrigado por vocês compartilharem um pouco da intimidade, não deixa de ser a intimidade de Sim. vocês. Foi um prazer ouvir a história de vocês. Eu também queria agradecer o nosso patrocinador de hoje, que é o Bruno Romano. Se você ficou até aqui, entre em contato com ele. O @ no Instagram é brunoromano.pt. brunoromano.pt. Pede pra ele, fala que você ouviu aqui no podcast, pede pra ele a consultoria, ele vai te ajudar. E agradecer vocês, meninas, que vieram. Imagina. Agradecer a nossa audiência. Não deixa de seguir o nosso canal, ativar o sininho, deixa um comentário se você é mãe raiz, se você é mãe Nutella. Ajuda o algoritmo a entregar esse episódio. E, quem sabe, até uma próxima. Obrigado. Sim, nós é que agradecemos. É isso aí. Obrigada, Valeu, gente. Vitor. Tchau, tchau. Tchau. Uh, Jesus, me